Olá, pessoal, boa tarde. Como vão vocês? Tudo bem? Esperaram pela nossa live de ontem, mas a nossa live está começando agora. Hoje nós teremos uma convidada muito especial. Iremos falar sobre a coerência nas redações. Então, a nossa convidada de hoje, ela vai falar sobre redação, sobre produção de texto, sobre produção textual, sobre coerência. A gente vai aproveitar e conversar um pouquinho também sobre sinais de pontuação. Colocar nossa musiquinha aqui, né? Que eu gosto sempre de colocar no início. Vão chamando aí, por favor. Vão chegando. A nossa live de hoje, ela vai ser muito bacana, tá? A nossa live vai ser sobre coerência nas redações. Então, temos uma convidada especial, vai chegar daqui a pouco, para falarmos sobre produção de texto. Quais são os principais erros que são cometidos na produção de texto? O que as pessoas mais acertam, o que as pessoas mais erram na hora de produzir o texto, certo? Já falei com vocês que eu amo essa música, né? Essa música, ela fala da fidelidade de Deus. Desde o amanhecer até o pôr do sol, Deus é fiel nas nossas vidas. O que você quer? Qual o seu objetivo? O que traz você aqui? O que você pretende? Você quer ter estabilidade? Você quer ter segurança? Você não quer mais se preocupar se vai ter dinheiro mês que vem ou se não vai? Se vai ser demitido ou se não vai? O que você quer? O que você pretende? Como você quer concluir sua carreira profissional? Então, isso é muito importante. Chega um momento que a gente tem que pensar em traçar um plano, traçar um objetivo para a vida da gente. Eu postei hoje sobre algumas situações da minha vida, né? E chegou um ponto, teve um momento que eu acordei para descobrir exatamente o que eu queria. E aí, quando eu descobri isso, eu fiz o meu primeiro concurso. Do primeiro concurso, eu fui para o segundo concurso. Do segundo, eu fui para o terceiro. Fui galgando, né? Fui caminhando aí até chegar onde eu queria. Ontem eu estava assistindo uma série na Netflix e eu fiquei pensando que antigamente, quando eu era estudante, eu ficava com consciência pesada quando eu estava estudando, quando eu estava assistindo alguma coisa. E aí eu pensei assim, nossa gente, isso é liberdade, isso é estabilidade. Estabilidade é você poder assistir a um filme, é você poder fazer aquilo que você gosta sem ter consciência pesada, sem achar que você está perdendo tempo. Então, trace bem seu objetivo de vida, veja exatamente o que você quer, saiba o que você quer. Estou aguardando a nossa convidada. Hoje nós iremos falar sobre coerência. A nossa convidada é uma corretora de redações. Então, é muito interessante que a gente ouça, né, o que ela tem a falar, porque muitas vezes o problema da gente, o problema das pessoas na hora do concurso é exatamente a redação. Então você sabe tudo de gramática, mas você não sabe compilar aquilo e colocar de uma forma que tenha coerência. E hoje a gente vai aproveitar e falar como que você usa uma vírgula, como você usa um sinal de pontuação, de forma que esse seu sinal de pontuação te dê coerência, te dê sentido.
Então, como que você ancora, como que você trabalha, como que você distribui isso, esses sinais de pontuação dentro de um texto, de forma que o seu texto tenha sentido. Por quê? A gente sabe que os sinais de pontuação, eles servem para separar. A gente tem dois tipos de sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação que servem para separar, que são chamados de sinais de pontuação de separação, e os sinais de pontuação de entonação. Só que muitas vezes a gente não dá muita importância para isso. Às vezes a gente pensa assim, eu uso vírgula ou ponto, ou às vezes eu tive aluno, por exemplo, que sai colocando vírgula em tudo. E aí usa de uma forma incorreta, porque acha que eu preciso usar vírgula. Eu tenho que usar vírgula e vai naquele desespero para usar vírgula. E aí a vírgula está sendo usada de forma incorreta. Entenderam? Então, muitas vezes a gente precisa saber como aplicar para que o texto, para que o nosso texto, ele tenha sentido. Certo? Maíra tá querendo participar aqui. Maíra, confirma para mim, mande um comentário aqui. Se você enviou a solicitação para participar ao vivo aqui, coloca um comentário aqui para mim, só para confirmar, tá bom? Só coloca um comentário para mim aqui, Maíra, só para confirmar. A Maíra enviou uma solicitação para participar. Bom, enfim, vamos esperar a Raniel entrar aqui para eu enviar o convite para ela. A Raniel, gente, é professora de português, tá? Ela é professora de português, corretora de redação. Obrigada, Maíra, muito obrigada. Gente, eu tô mexendo aqui nos filtros. Enquanto eu aguardo, eu tô aguardando a Raniel aqui, ela não está conseguindo participar. Ela não está conseguindo participar. Só um minutinho que eu vou te enviar o convite novamente. Isso, chegou! Olá, cheguei. Olá! A gente apanha um pouquinho de vez em quando desse Instagram, né? É verdade. Eu fui mexer aqui agora e deixa eu pegar meu fone aqui, que ele tá escondidinho aqui. Eu fui mexer aqui agora e acabei mudando o filtro, mas tá tudo bem. Tudo bem com você, Raniel? Tudo. Gente, a Raniel é corretora de redação.
redação. Então, olha, a gente está aqui hoje com a excelência, né? Porque é um know-how muito grande ser corretora de redação. A gente sabe que escrever bem é uma coisa, agora corrigir as redações, a gente precisa ter um conhecimento muito amplo. E aí eu gostaria que você se apresentasse aqui para nós, Raniel, falasse um pouco de você. Me chamo Jaala Raniel, né? A Raniel é a minha empresa, a Raniel Correções é minha empresa. É plataforma de correção de redação, especialista em redações de vestibulares e concursos. Então, eu corrijo textos tanto da CESP, PUC, Minas, Enem. Nossa, muita coisa, muito bacana, né? E o que que você vê nessas correções, nessas Trabalho com redações? assessoria de trabalhos acadêmicos, ajudar a galerinha. Eu ajudo o pessoal que, antes de entrar na faculdade, a passar para a faculdade, né? Quando eles estão no vestibulares, depois, quando eles passam, eu ajudo eles aí com a monografia ou TCC. Tem alguma diferença da correção, não da correção, mas da feitura de uma prova, de uma redação para o Enem, de redações para outros concursos? Sim, tem. Muitas diferenças, assim. A UERJ, ela trabalha de uma forma, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela trabalha de uma forma, o Enem trabalha de outra, a PUC Minas trabalha de outra. E, assim, o que muda é alguns detalhes, assim, não muda muita coisa. Por exemplo, o Enem, ele pede uma conclusão muito detalhada, em cima de quem fez a ação, né? Quem é o agente, quem fez a ação, propostas de intervenção. Já a CESP, por exemplo, já não pede esse detalhamento todo, mas precisa ter um dobro do cuidado nos erros ortográficos, que perde ponto por décimo em cada erro ortográfico. A PUC Minas, por exemplo, ela trabalha não com redação dissertativa argumentativa. Em muitos casos dela, vai trabalhar com artigo de opinião ou carta argumentativa. Assim, Ah, muda de é? casos, sim. Uhum. Sim, olha só. Então ela ela não trabalha o texto dissertativo argumentativo como a grande maioria trabalha, né? A PUC Minas, não. E a grande Uhum. maioria que trabalha a redação dissertativa argumentativa, ela vai mudar em alguns pontos, vai ter algumas palavras diferentes. Por exemplo, o Enem pede a competência 1, como os erros ortográficos engloba todos, sintaxe, concordância. Outro concurso vai pedir a mesma coisa com uma outra nomenclatura e uma outra pontuação também. Eles mudam algumas Uhum. palavras, tá? E Nas o que outras. que você mais, assim, quais são os erros mais recorrentes que você vê nessas produções textuais? São erros Crase, gramaticais, crase é campeã. As pessoas erram crase muito. Crase é campeã dos erros. E a vírgula, e principalmente, a vírgula. principalmente nas locuções adverbiais longas, que o pessoal confunde. As locuções adverbiais, Inclusive, elas aham. são possíveis, você não precisa colocar. Mas as longas, como cada vez mais, que o pessoal usa bastante da redação, eles não colocam vírgulas nele. Eles erram E bastante, aí usam, perde ponto, né? perde ponto. Mas eu acho Uhum. que o problema da vírgula é que aprendemos errado desde o início. Quando a gente é pequenininho, É, lá na infância, a gente aprende que a vírgula tem que ser a cada respiração. E o povo leva isso para a vida. Não, eu tenho que parar para respirar, tem que colocar a vírgula. E não é. e aí, o que Né? que acontece? O texto acaba perdendo o sentido, né? Eu estava falando aqui no início da live que eu tinha um. Porque, assim, a gente sabe que a questão da pontuação é uma questão gramatical, mas que ela deixa o texto totalmente sem coerência, se você usa de uma forma inadequada. Aí, como você falou aí, com a vírgula, né? Você fala assim, tem que usar vírgula, igual a Eliane está falando ali. Ensinam isso mesmo, que o uso da vírgula é a cada respiração. Aí, esse aluno meu, quando eu era um mentorado, e aí, quando eu falei com ele que faltava vírgula no texto dele, quando ele me devolveu o texto corrigido, tinha uma vírgula a cada respiração mesmo. Ele voltou lá no que ele aprendeu e colocou. Por quê? Porque às vezes se passa por cima disso na hora de ensinar, né?
E não dá tanta importância para esse uso do sinal de pontuação, como o sinal da vírgula, porque a vírgula ela é para pausa, não é isso? Mas é para pausa. Em que momento que a vírgula é usada para pausa? E aí, às vezes, não se dá tanta importância para esse uso, para estudar isso, e gera um problema muito grave. Às vezes, assim, como professora de gramática, eu sempre falo assim, você precisa saber gramática para você saber corrigir e fazer o seu texto. Porque, às vezes, na hora de você revisar o texto, quando você tem conhecimento, você consegue. Mas isso é uma prática, não é, Rael? Você tem que escrever muito para você conseguir aplicar muito, né? E ler muito. Eu acho que o grande problema cultural, infelizmente, é a leitura. A ausência de leitura está cada vez mais. As pessoas não querem ler, né? Elas não perdem o hábito, o gosto da leitura, o que é muito importante na redação, assim, imprescindível que você lê. E nas provas de português também, porque vai entrar a interpretação de texto. Você precisa ter essa... Todas as provas de português, os conteúdos, tudo que é cobrado ali para a gramática, né? Está ali a serviço da gramática, né? O texto ali está todo aplicado ali, mas está se cobrando dentro daquele texto, dentro daquele contexto, dentro daquele assunto. Então, se você não sabe ler, você não sabe interpretar. E aí vem vocabulário e vem o uso dos sinais de pontuação corretamente. No caso da redação, as bancas estão fazendo o seguinte, analisei esses dias a banca da EPICAR, que é da área militar. O que eles fizeram? Passaram um tema simples, simplório. A última redação teve agora, foi mês passado, ou nesses dias, essas semanas. E, assim, eles não botaram os textos motivadores, mas usaram os textos motivadores da parte da prova de português. O que tinha ali? Os textos motivadores não são para ser copiados. Eles são para orientar o que o candidato vai abordar. E eles estavam falando sobre empatia. Eles estavam falando sobre empatia. E um dos textos, estavam falando sobre o rap, empatia e sobre a cultura, de modo geral. Aí um dos textos estava falando sobre o rap e um dos textos estavam falando sobre o grafite. O que a banca queria? Que falasse sobre isso. Né? E muita gente falou sobre racismo. Teve gente até falando sobre racismo. Falou sobre o quê? Racismo. Nossa. Você perdeu, porque tinha um texto falando sobre tatuagem. Você perdeu, mas é o quê? É a interpretação. É a ausência da leitura. Interpretar... Mas você acha... Pois é, mas assim, esse aluno, será que ele foi preparado para fazer essa prova? Não. Porque se ele tivesse se preparado um pouco, pelo menos um pouquinho, se ele tivesse feito uma aula de redação, ele saberia que o tema estaria ali. Ele saberia que ali dentro é que ele teria que buscar. Sim, saberia a função do texto motivador, que é exatamente essa. Orientar o candidato ao que escrever, né? O que fazer. É verdade. E deixa eu te falar, aqui ele ainda está falando, muita gente larga português para depois em concurso. Olha, a gente sabe que português é básico. Eu sempre falo aqui que você não passa se você não souber português bem. Por quê? Se você sabe português bem, você sabe aplicar isso. Não é? Sim. E como que você aplica? Eu tive uma aluna agora que ela fez a prova de agente, polícia penal, e ela fez uma nota muito boa. Ela fez uma nota excelente. E já estava assim, achando que já estava lá dentro. Só que a redação dela não foi tão boa assim.
Embora ela tivesse feito uma prova boa de língua portuguesa, na hora de mostrar o que ela sabia, ela não conseguiu fazer isso. Aí eu pergunto assim, o que que você acha? Em que momento que essa pessoa se perde ali na hora de fazer o texto? O que que acontece com essa pessoa que ela sabe muito as regras, mas ela não consegue aplicar isso? Isso eu estou falando daquele que sabe, né? A gente nem está falando daquele que não dá muita importância para o português. Deixa o português para estudar por último. Esse aí, a gente já sabe que esse aí não vai conseguir mesmo, que não vai passar mesmo, que pormenoriza, né? Mas eu estou falando daquele que estudou, que sabe, mas por que que ele não vai bem na prova de redação? O que que você acha? O famoso branco, né? Dar branco. Pode Porque ser isso, né? na hora do nervoso, a pessoa não pensa que tem que aplicar a técnica tempestade de ideias. Que você vai fazer o esboço daquela redação e colocar no papel tudo que vem à mente daquele determinado tema. Vamos supor que o tema seja ansiedade. Então, veio na mente da pessoa sintomas, causas, e anotando para direcionar o que será falado em cada redação. Isso orienta a pessoa para que isso não ocorra. Isso a pessoa que está se dedicando, né? A pessoa que está estudando, que está se dedicando, com apenas essa técnica, consegue deixar o nervosismo, porque tem todas as questões psicológicas. Às vezes é a primeira prova da redação da pessoa, né? Às vezes fez a prova parte específica primeiro e deixou a redação por último. Às vezes está com 30 minutos, o fiscal tem toda essa parte psicológica também. Mas se ele está bem preparado... Eu sempre falo assim, para você ser aprovada no concurso, você tem que ter, eu chamo de dom, determinação, organização e metodologia. Isso aí que você falou entra justamente em quê? Na metodologia. Porque isso aí é uma metodologia de estudo que às vezes a pessoa não sabe. E por falta desse conhecimento, dessa metodologia, ela acaba pecando, né? Acaba errando aí e não fazendo uma boa prova. Esse é um motivo, né? Tem outros aí que às vezes você sabe a regra, mas você não sabe aplicar a regra. Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito superficial, acha que sabe. Eu tenho um seguidor que ele me responde a tudo. Se eu faço uma perguntinha ali de qualquer coisa, de regra gramatical, por exemplo, de crase, igual você falou, se eu pergunto emprego da vírgula, ele me responde na lata, assim, ele me manda direct, ele sabe tudo. Ele acha que ele é preparado. Mas eu vejo que ele ainda não está preparado, porque chegou um convencimento e que ele não consegue chegar lá. Faz os concursos, faz, mas ele não aprofundou nos estudos. Porque precisa também você ter um aprofundamento. Sim, né? sim. É um conjunto, na verdade, é um conjunto. Mas vamos falar um pouquinho, aproveitar aqui que a gente está falando sobre escritura, né? Vamos falar um pouquinho dos sinais de pontuação? Sim. O que você tem a falar para nós dos sinais de pontuação propriamente na aplicabilidade, na prova? Como que eles são cobrados? Quanto que é cobrado disso em percentual, você sabe? Com grande percentual, assim, tá dentro do... O Enem, por exemplo, tá dentro da competência 1 e as outras bancas vão cobrar de outra forma, mas é com grande peso, né? Peso com que grande peso. Um grande peso que tem a língua portuguesa, porque as pessoas esquecem do ponto final. Esquecem da sua vírgula, eles esquecem do ponto final, né? E outras, às vezes, tem que usar os dois pontos, né? Precisa dos dois pontos, e outros sinais de pontuação que eles não são lembrados, que eles não são aplicados. Mas eu acho que os campeões mesmo
são a vírgula e o ponto final. Esquecem. A vírgula. Agora sim, o que que eu acho? Que escrever no WhatsApp, nas redes sociais todas, principalmente o WhatsApp, que você sempre escreve ligeiramente. Isso aí está viciando as pessoas a escreverem Sim, abreviatura errada, de uma forma errada, siglas de uma forma errada e não sim, usar sinais de pontuação. as siglas elas são campeão de erros também nas redações. E É, eles pensam que não, eles causam surpresa quando eu explico aos meus alunos o certo, porque eles já acham que não serão despontuados ali. Mas então, o eles certo assim, acham que não perde mais ponto por ser usual, por ser corriqueiro, é, por estar sendo usado sempre, não vai ser penalizado. Eu já vi isso também. Eles acham que, não, mas todo mundo escreve assim. Você, VC. Inclusive, tem uma aula no curso, no Português Online, exclusiva sobre abreviaturas e siglas. E que eu falo até um pouquinho da história, né? Da história que as palavras foram sendo reduzidas. Aí a pessoa acha que ela pode, numa redação, num texto dissertativo argumentativo, usar VC e tá tudo sim. bem. Acho porque nós até temos a linguagem coloquial, né? A gente tem a linguística, mas Uhum. essa vertente ela não é aceita em concurso público, ela não é aceita nas provas, né? É apenas uma linguagem coloquial. Você não vai, né, usar a língua portuguesa no sítio, né, um bate-papo com os amigos da mesma forma que você vai usar numa redação, numa prova. Mas essa linguagem E, coloquial ela não é permitida em redações. pois é, eu acho que o nosso concurseiro atual, ele não está atentando para isso. E olha, eu vou falar com vocês. É, sai na frente quem está atentando para essas coisas. Sai na frente quem se preocupa com esses detalhes. Sim, sim. Porque às vezes o basicão todo mundo sabe. As regras talvez mais comuns, as flexões verbais, as concordâncias. Aí eu vou me preocupar muito em estudar isso. Ai, mas eu não sei quando usa um travessão. Quando que eu uso os dois pontos, como você falou. Às vezes tem gente que não sabe nem a diferença de um ponto de exclamação para um ponto de interrogação. Não é Infelizmente, mesmo? eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Infelizmente, muito verdade, isso acontece. E talvez assim, a gente que está aqui, que está todo dia lidando com isso, né? A gente acha que é comum, que ninguém tem essas dúvidas, tem esses problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do uso da vírgula. Desse alguns exemplos para nós de como que a vírgula pode ser usada, como que às vezes ocorre um erro. Porque, olha só, é uma simples vírgula, gente. É uma simples vírgula. Mas essa vírgula ela pode mudar todo o sentido de um texto. Né? Tem até inclusive um texto que chama Testamento. Eu não sei se você tem, eu até tenho esse texto aqui, não sei se você tem esse texto. Se você analisar o texto, tem uma frase que a gente usa também. Maria, quando toma banho, chama. Eu sempre usava essa frase na sala de aula. Se você colocar uma vírgula, mudar essa vírgula de lugar, fica totalmente diferente o sentido do texto. Então a gente tem que atentar para essas coisas, para o uso da vírgula, não é, Rael? Sim, sim. Principalmente redações. Principalmente você acaba com o sentido da sua redação. E é o que eles pedem, né? Coesão e coerência. A tão famosa coesão e coerência, né? Que é o sentido e o significado das palavras em ordem certa, com a vírgula. E esse textinho sobre o testamento, ele é muito conhecido. Não vou Uhum. lembrar agora,
tintim por tintim, mas você acaba dando uma vírgula ali mal colocada, você dá o testamento para um Dá os e a bens para outra pessoa. ninguém sabe o que é para ser feito. É realmente a vírgula ela é desvalorizada, ela não é estudada e muda a sua redação completamente. E os casos Então, é esse. uhum. E assim, você falando de coesão e coerência, né? Que parecem que são palavras complicadas, mas não é. O sinal, aquele sinalzinho gráfico, aquele pontinho, aqueles dois pontos, aquele ponto de exclamação, aquele ponto de interrogação, aquela vírgula, né, que a gente usa, é um elemento de coesão. Que vai fazer o quê? Qual que é a função desse elemento? É dar sentido àquilo que você está falando, àquilo que você está escrevendo. Na nossa, como Exato. você falou da linguística, né? Na nossa fala, a gente consegue dar essa entonação. A gente consegue. Nós estamos conversando aqui e fica bem inteligível o que a gente está falando. Mas se você for escrever, você tem que ter uma preocupação maior com aquilo que você está escrevendo. Então, você tem que ter a preocupação com o elemento de coesão, não só a pontuação, né? Todas as regras aí, para que o seu texto consiga transmitir exatamente aquilo que você pretende. É a chamada clareza. Clareza, isso aí. Clareza. E o que é? Para o seu texto ter clareza, você precisa de quê? Você precisa usar os elementos de coesão adequadamente, corretamente. Exatamente. Essa semana eu falei sobre as orações subordinadas adverbiais e tem uma situação em que é obrigatório o uso da vírgula nas orações subordinadas adverbiais. Então, se você não sabe o uso da vírgula, automaticamente você vai errar a oração subordinada adverbial. Olha como é sutil. Sim. Né? É uma das regras do uso da vírgula, né? Nas orações, Sim. a presença dela é uma das regras. É uma das regras do uso da vírgula. Então, gente, vamos estudar o uso da vírgula. E a pessoa que aprendeu a base da respiração. Não sabe. E outra coisa, a pessoa que aprendeu, meu fone descarregou. A pessoa que aprendeu na base da respiração, ela só sabe vírgula também, né? Isso aí, é verdade. Ela não vai saber outras coisas. Mas que mais que cai, que mais que é cobrado, além da vírgula nos concursos? Deixa eu entender. Nos concursos, nas provas das bancas, como que você faz a correção? Explica para mim assim, para a gente entender como é feita a correção. Primeiro, a primeira coisa é analisar a estrutura da redação. Se é uma redação dissertativa argumentativa, né, vai ser analisado com a estrutura da redação dissertativa. Então, vai ser analisado se aquela redação teve introdução, se aquela redação teve desenvolvimento, se teve 2 desenvolvimentos, se teve a conclusão. Vamos supor que o candidato esteja fazendo para a PUC, por exemplo, PUC Minas. Então, não é redação dissertativa argumentativa, é uma carta argumentativa. Então, vai ser analisada a estrutura de uma carta, se aquela redação tem todas as estruturas de uma carta, que é o vocativo, né, o corpo do texto. Em um segundo momento, é analisado o repertório cultural. Né? Se a introdução está com tese, que a tese o assunto central, né, que está passando. O assunto central através da introdução, se a pessoa que lê consegue perceber qual é o principal assunto na introdução, é o que nós chamamos de tese. Se essa tese é contextualizada,
que seria essa contextualização na tese? Se tem alguma citação. Citação de Certo. filme, citação de série, citação Ah. de lei, Mas contexto é histórico. obrigatório colocar essa citação? É obrigatório de forma que eles vão avaliar sua redação melhor. Se não tiver, eles já colocam como mediana ou ruim. É obrigatório ter. Porque qual é o objetivo disso? Demonstrar para a banca que você é uma pessoa culta. Que você tá Porque o ligado. examinador quer saber a sua... Ele não quer saber se você sabe aquilo. Ele quer saber a sua capacidade de conhecimento, De seu articulação. discernimento. Uhum. De articulação. Aí é o segundo tópico a ser analisado, depois analisado a apresentação dos argumentos, que é a estrutura da introdução, se ela está dentro da estrutura, porque quem escreve a introdução, ela precisa deixar claro para quem escreve a introdução, para quem tá lendo a redação, o que será falado nos dois desenvolvimentos. Então, se eu vou falar sobre as causas no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 sobre as consequências, eu tenho que deixar bem claro isso na introdução. Muito avaliado. Aí vem a clareza de novo. A clareza sempre, sempre, sempre. Ela está sempre ligada o tempo todo. Os dois desenvolvimentos é avaliado. Se você conseguiu passar para o leitor, quem está lendo a redação, o que será abordado, como será abordado, né? Essas 3 perguntinhas, elas são analisadas dentro do desenvolvimento. O que, como e por quê. Né? São 3 técnicas, né? Eu ensino aos alunos que precisa ter no desenvolvimento. O desenvolvimento precisa ter um enredo, no caso, né? O que, Sim. como e por que, além da contextualização. Então, é muito legal ter um repertório cultural diferenciado, diversificado, para não colocar também na redação toda só citação de lei, ou na redação toda só citação de contexto histórico. Às vezes a pessoa é muito boa em história e coloca contexto histórico e tudo. Não é assim. É bom, legal ter um repertório cultural legal. Mesclar. Então, se ela está mesclada, a banca vê. A banca também está analisando cada vez mais o que a gente chama de autenticidade. Autoria, né? Configuração de autoria. Por que o pessoal faz? Eles decoram as citações mais famosas, Platão, Aristóteles, Freud, decoram e jogam na redação. Muitas vezes tem muitos professores que fazem modelos de redação, não fazem. Modelinhos de redação, né? Grandes modelinhos de redação, nada contra, mas não faço isso com meus alunos porque as bancas estão cada vez mais cobrando a configuração de autoria. O que é você? Mostrar que aquilo ali é seu, que foi escrito por você. Então, a melhor forma que eu indico para os meus alunos é ler. Leitura de livro. Não tenho tempo de ler livro. Ver um filme, porque nem todo mundo vai ver o mesmo filme que você viu. Um filme que dá para abordar sobre aquele determinado tema. E dá para fazer associação, né? Dá para fazer associação. Porque, na verdade, é só associação que deve ter. Porque também você não pode deixar transformar em narrativa dentro da redação. Você não pode contar o filme todo. Porque senão você acaba escorregando aí na estrutura da redação, que é uma dissertação e não uma narração. Sim. E por último, os erros ortográficos são analisados, todos os erros ortográficos. Os que mais são analisados, mais com I, mais com S, o pessoal erra mais. Nossa. Mas esses erros são bem crassos, né? São bem primários. Crase é uma pontuação que o povo erra muito. E a Vivi tá falando aqui, esqueço que as palavras têm acento. Exatamente, os alunos esquecem. Tem uma grande dificuldade em acentuação gráfica. Eu sempre falo assim, aquilo que você tem mais dificuldade, você tem que estudar mais. Você tem que dar mais importância para aquilo que você tem mais dificuldade. Como a Vivi está falando aqui, que ela esquece que as palavras têm acento, o que eu aconselho? Focar nessa questão da acentuação. Porque quando você dedica um pouco mais aquilo que você tem mais dificuldade, você supera essa dificuldade. Como é que foca?
anota o que você não consegue saber, faz exercício, faz revisão, que aí você consegue dominar isso. A gente não pode deixar a dificuldade dominar a gente. A gente tem que dominar a dificuldade, né? Porque aí você está falando. O que acontece? Fez um textinho todo estruturado, bacana, usou a motivação certa, usou uma frase literária, um autor ali legal, mas pecou na hora da correção das palavras. Pecou na hora de escrever o mais e o mais. Pecou na hora de colocar uma crase. Gente, acento grave, indicador de crase, é erro grave. Não pode deixar de colocar. E tem regras específicas da crase, dá para memorizar, né? Sim. No caso eu acho que acontece o seguinte, às vezes os erros não são tão graves assim, às vezes são palavras que as pessoas conhecem, por exemplo, também, né? Oxito terminada em "em", mas o que falta é, às vezes, passar o olho antes de entregar a redação, né? Dar aquela última revisar, porque aí vai ver pelo menos as palavras que estão mais usuais no dia a dia, vai lembrar que tem a situação. Sim. E vai lembrar aquelas que não tem muita afinidade, né? Porque muitas vezes não é que não sabe. É a falta de atenção, é a falta de focar naquilo que está fazendo. Que a gente tem, hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de afazeres e às vezes você fica disperso, não concentra, né? Então é a falta de concentração. Na hora da prova, revisar a prova, administrar o tempo, que eu acho que também é muito importante a administração do tempo, né? Para poder ter essa revisão. E aquele negócio que você falou do nervosismo que às vezes tem no início. Quando você vai sabendo, quando você vai tranquilo com relação ao conteúdo, grande parte disso você já superou, né? Desse nervosismo. Sim, organização do tempo é fundamental. E no meu curso de redação online, eu tenho uma aula só disso. Que é você organizar realmente quanto tempo o aluno tem que se preparar para a montagem da redação. Quanto tempo o aluno está pensando no que vai colocar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. E a revisão, que a revisão é muito importante no final. Né? Pois é, e quanto tempo a gente deixa, quanto tempo em média é necessário para fazer uma redação? A Eliane está até perguntando isso aqui, eu queria te perguntar, e também o tamanho da redação. Tamanho, se é uma redação dissertativa argumentativa, é 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Aí vai depender muito do seu concurso. Porque se o seu concurso é 30 linhas, a maioria dos concursos são 30 linhas. Aí você vai preparar mais ou menos uma introdução de 7 linhas, mais ou menos uma conclusão de 7 linhas, e em 10 linhas em cada desenvolvimento. É legal a gente fazer essa padronização de linhas, porque eles avaliam, tem uns concursos que avaliam também, só que colocam um outro nome. Eles avaliam aí essa padronização de linhas e colocam como estrutura. Né? Eles avaliam se está bem organizado em relação ao visual. Né? Se a introdução tem a mesma quantidade de linhas que a conclusão e os dois desenvolvimentos a mesma quantidade de linhas, ele está visualmente padronizado e eles valorizam isso também. Legal. E os concursos dão 1 hora para a gente fazer a redação. Então, o aluno tem que estar muito já treinado, já com o professor acompanhando, né? Treinando com a professora, para já estar alinhando a sua redação em 1 hora. E é uma pergunta muito comum em relação a isso: o que eu faço primeiro, a prova ou a redação? Aí eu acho que o melhor para cada aluno. Eu, quando faço prova, eu prefiro fazer a redação primeiro. Eu sempre oriento a fazer a prova primeiro. Mas igual você está falando, é de cada um, né? É de cada, o que o aluno se sentir melhor, porque senão ele fica apavorado ali que não conseguiu. Acho que a redação tem um peso muito grande na cabeça do aluno e se deixar por último. Então,
Seria o quê? Meia hora para ele elaborar o texto ali, com aquela tempestade cerebral, Sim, mais 20 minutos para ele estar passando a limpo, transferindo aquele texto para a prova, e 10 minutos para ele fazer uma revisãozinha daquilo ali, sim, sim. né? Isso. Se ele, Exatamente. se ele consegue fazer a prova em menos tempo, ele tem até mais tempo para a redação. Mas ele tem que pensar, o candidato tem que pensar sempre que ele precisa de, no mínimo, 1 hora. E ele tem que saber que dentro daquela 1 hora, ele não pode ficar também enrolando, demorando, pensando muito, faz, risca, escreve, risca, né? Fazendo muito rabisco também. E isso atrapalha o desenvolvimento do texto. Ideal é chegar e colocar tudo no papel, tudo que vem à mente ali, já daquele jeito que a pessoa treinou, porque tem que treinar, gente. Não adianta ir para a prova de concurso sem estudar. Se você faz uma prova de concurso sem estudar, você não vai passar. Se você faz uma prova estudando a metade, você só quer a metade dos pontos. Ah, eu vou estudar só a questão gramatical, não vou estudar redação, não vou treinar redação, não. Precisa treinar redação. Por mais que a gente saiba, se eu vou fazer um concurso hoje, se eu fosse fazer um concurso hoje, eu iria treinar a redação, eu iria treinar meu tempo, em quanto tempo eu consigo escrever, como eu estou no desenvolvimento de certos temas. Então, todo mundo precisa. Sim, a redação diferencial. A redação te coloca, te dá a vaga. Te Faz o dá teu a vaga candidato. ou não. Ela te É. dá, ela te tira a sua vaga. Eu já contei aqui que eu fiz um concurso, e inclusive foi o último concurso que eu fiz de juiz leiga, e a prova de o texto dissertativo é lógico que era da área do direito. Mas se eu não soubesse escrever, o que seria de mim? Era um texto dissertativo sobre um tema que valia 20 pontos. E foi o que me salvou, que me fez ser aprovada no concurso. Por quê? Porque eu consegui fazer um bom texto. E a maioria, 70% das pessoas não conseguem. E por isso Não que o consegue. banco cada vez mais pedindo isso. É. Porque está eliminando. Eu sempre falo, Rael, que português é essencial para fazer um concurso. E a pessoa precisa entender que ela tem que acertar 90%. Então, é 90% na prova de redação. 90% na prova de português. Menos que isso, é muito difícil entrar. Porque o concorrente, o seu concorrente está lá em cima. Ele já está estudando, ele já está se preparando. Então, o grau de dificuldade não é somente o grau de dificuldade da feitura, da confecção da redação. O grau de dificuldade é com quem você concorre. Quanto de ponto o seu concorrente vai fazer? Qual é o nível dele? Sim, está muito concorrido. Muito concorrido. Muito. E as pessoas estão cada vez, graças a Deus, fazendo textos melhores. Sim, sim. E Embora a parte... tenha esse lado aí das pessoas que não se importam, mas tem um lado muito maior de gente que escreve bem, que lê muito. Sim. E já está sendo muito cobrado e ainda será mais cobrado isso, porque o Enem, a partir de 2024, vai ser todo discursivo, vai deixar de ser questões objetivas. Pronto. Nossa! É estudar, minha gente. É estudar. Não tem outro caminho. Ou você estuda, ou você estuda. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Mas em outra oportunidade, Rael, eu gostaria de te convidar novamente para a gente falar mais um pouco sobre redação, que é muito interessante. Os nossos concurseiros, né, querem saber mesmo sobre redação. E aí a gente combina mais uma live para a gente estar falando mais um pouquinho sobre isso. Sim, sim, com certeza. Eu amo falar sobre redação. A gente que é professor, a gente gosta de conversar mesmo.
Então, pessoal, a gente vai caminhar para a gente encerrar a live. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito aqui. A Raniel sabe mesmo tudo de redação. Então, vão lá no perfil dela já para poder ver as aulas. Eu não gosto de chamar de dicas, porque Aham, sim. quando você pega, capta um entendimento disso aqui que a gente falou, por exemplo, você já consegue aprender alguma coisa. Então, eu chamo de mini aula. São mini aulas que a gente dá aqui no Instagram. É como um quebra-cabeça, né? No Verdade. curso, o que é que você faz? No curso, você junta esse quebra-cabeça. Aqui no nosso dia a dia, a gente entrega pedacinhos desse quebra-cabeça aqui para o concurseiro ir entendendo. Mas precisa, gente, você precisa compilar isso. Por isso que você precisa fazer um curso de português, que você precisa fazer um curso de redação, para descobrir qual é a sua dificuldade para aperfeiçoar isso aí, para conseguir êxito. Afinal, né, todo mundo quer ser aprovado. Verdade, verdade. Eu vou abrir para você fazer suas considerações finais. Uhum, sim. Não, pedi o pessoal para visitar a minha página, @RaelCorrecões, né? E curtirem, compartilharem o conteúdo aí sobre a redação, que tá muito bom. Vocês vão gostar Muito bastante. interessante. E E eu é vou deixar. A live e vai é ficar salva. diversificado. Hã? E é diversificado. Eu abordo sobre ESA, eu abordo sobre Enem, sobre CESP. Tem uma Ótimo, diversificação das redações. Não fica só presa no ótimo. mesmo. Várias bancas que têm formatos diferentes, né? Isso. A live vai ficar salva. Então, vocês podem assistir novamente. Quem não viu, porque esse horário de 17 horas, às vezes é um horário meio complicado para o pessoal assistir, mas a gente vai deixar salvo. Vai ficar aqui no meu perfil, vai ficar no perfil também da Raniel. Então, vocês podem ir lá, qualquer hora, e assistir. Qualquer dúvida, mandem mensagem no direct. Lembrando que o Português Online, o curso Português Online está com inscrições abertas. Só o valor agora não é o mesmo valor anterior, mas o preço de 397 ainda há vagas, quem tiver interesse. E Raniel, eu não sei se você está com algum curso aberto agora. Sim, sim. Curso online de redação Enem online. Tá com as vagas abertas. Só entrar em contato no direct que eu envio o link. O link, ótimo. Gente, muito obrigada pela companhia, para quem, né, passou por aqui, eu agradeço. E espero que vocês tenham gostado da nossa live. Obrigada, Raniel. Estou às Eu que ordens e agradeço. até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.